Boa tarde, sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Nós estamos ao vivo na Rádio Acústica e na Sul TV, canal aberto 42. Eu sou Fabia Richter, sou enfermeira. Estou aqui com o Roberto Martins, que está me ajudando aqui. E hoje ele vai me ajudar na entrevista, porque nós estamos com o pediatra da filha dele aqui, Dr. Thomas. E muito fazer feliz, propaganda, doutor. Vai fazer bom. propaganda, doutor. Muito feliz, doutor, por mais uma vez o senhor ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Lembrando que o Tua Saúde é um programa que quer te educar, te ajudar com orientações para que tu possa decidir pela tua saúde. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa saúde e temos uma cultura de esperar um remedinho ou algo mágico que vai nos livrar da doença. Mas nós podemos não estar doentes e podemos estar adoecendo. E como todos aqui no Rio Grande do Sul vão viver mais, que sejam viver melhor. Esse é o nosso desejo. Por isso quero te convidar para tu compartilhar, avisar as pessoas que o Tua Saúde está começando. Lembrando que ele é reprisado amanhã de manhã, das 7 às 8 da manhã, aqui na Acústica. E vamos colocar os mijados para a rua, né? Aproveitar esse sol. E se puder nos ouvir tomando um solzinho e comendo uma bergamota, melhor ainda. Quero mandar um abraço, então, para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, em qualquer lugar, dentro do carro, passando na BR, dentro de casa, ainda do lado do fogão, durante a refeição do sábado tão importante, recebe o nosso abraço, ou ainda o chimarrão de manhã, antes do programa do tio Nelson. Lembrando que o Tua Saúde é um oferecimento de Pata Negra Empório Gourmet. Produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais, cerveja sem glúten, vinhos chilenos e muito mais você encontra na Pata Negra Empório Gourmet. Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 51 993 625 460. E a imagem da sua empresa é crucial, a identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa ao seu público. Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Muito bem. Vamos lá então, doutor, seja bem-vindo. Pega o microfone, bota bem pertinho. Porque como um bom pediatra tem um tom de voz calmo, para passar calma para os pais estressados, né, Roberto? Doutor, então muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente tem 1 hora aí. Vamos deixar a liberdade para alguém que quiser nos perguntar alguma coisa, né? Que a gente possa estar aproveitando esse momento para isso. Então, se alguém quiser estar mandando aí a sua pergunta, a gente coloca à disposição o WhatsApp da Rádio Acústica. Diz aí, Roberto, que eu não sei decor. É 986369700. Tu falou muito rápido. Mas 986369700. Muito bem. Pode mandar a pergunta aí que a gente passa aqui. Tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Fábio. Obrigado pelo convite aí para a gente poder explanar um pouco. Sempre que precisar, à disposição para ajudar. É sempre importante esse trabalho em prevenção e saúde, né? Na questão de fazer em casa, né? De fazer no dia a dia. E tem muitos assuntos para a gente abordar, então sempre vai ter uma... Claro. Tem o nosso último que foi sobre lavagem nasal e deu para falar quase 1 hora inteira quase só sobre isso, né? Então, sim. Tem bastante coisa para a gente conversar. Mas a gente podia falar de lavagem nasal, então, né? Vamos lembrar as pessoas. O objetivo do programa hoje é falar do risco, né, natural que as crianças têm, assim como os idosos, de adoecerem mais de doenças respiratórias e principalmente agora nessa fase do inverno. Passado o Covid, hoje o Covid não é assim tão relevante, porque nem tantos casos ainda temos, mas temos aí H1N1, influenza, né? O que mais tem aparecido no consultório nessas 2 últimas semanas, especialmente essa de tanta chuva? Disparado as doenças respiratórias alérgicas. Alérgicas. Tá? E o alérgico nem sempre desencadeia só pelo processo poeira, mofo, umidade, fumaça, que a gente tem muita fumaça hoje, muito calefator, muita lareira, né? Então muita fumaça, o próprio tabagismo em casa, fogão a lenha, mas também pelos processos virais. Então o alérgico ele tem uma predisposição a se atacar mais quando ele pega uma infecção viral, que é o que a gente vê, as gripes, resfriados,
e mesmo até quadros mais intestinais também podem desencadear quadros alérgicos, seja rinite, asma, bronquite, né? E aqui lavar o nariz é uma prevenção, fazer Sempre a lavagem que tu puder nasal. fazer a limpeza das narinas, tu vai estar retirando resíduos. Então, pro alérgico é muito importante a limpeza nasal, para não deixar aquele alergênico que está no ar, que entra para a mucosa, ficar depositado ali e fazendo a irritação, provocando o corpo a atacar. E aí tu gera inflamação, inchaço e dá aquela congestão nasal, a tosse irritativa, né? Aqueles processos que a gente já conhece bem. Vamos explicar para as pessoas o que é o alergeno? O alergeno é qualquer coisinha, assim, qualquer coisinha, qualquer partículazinha que fique no ar. Sabe assim quando tu sacode o teu cobertor e levanta aquelas poeirinhas que Mas pode ser coisa invisível também, por exemplo, o cheiro da fumaça. Também. A gente sabe que se tu deixar ali por muito tempo, vai ficar na parede aquela marca marrom, né? Se tu deixar uma chaminé na parede branca, tu vai ver a marca daquela fuligem. Aquela fuligem tá no ar, a gente não enxerga, às vezes a gente enxerga como fumaça, mas às vezes ela nem é eliminada de uma forma tão clara, por exemplo, no calefator, né? Mas aqueles partículas em menor quantidade vão estar presentes. Outro exemplo simples é o cheiro de quem fuma que fica na pele ou na roupa, né? Então, às vezes o fumante não sente, mas quem chega perto sente o odor próprio do tabaco, e aquilo ali são partículas que estão sendo voláteis, elas estão saindo para o ar. Então, aquilo ali tudo pode provocar irritação. Outro exemplo é a quiboa. A quiboa, a gente sente aquele cheiro super forte, ele é super irritativo para muitas pessoas, desencadeia crises graves. Minha filha é asmática e ela mas sente o cheiro da quiboa. E aí é uma coisa invisível. A quiboa própria, ela tem cor de água, né? Então, mas mesmo assim a gente sabe que ela tem essa propriedade de estar ali no ar, solta no ar, e aquilo ali está entrando em contato. Se a gente está sentindo o cheiro, está chegando partícula na região responsável por sentir o olfato. E talvez uma das primeiras defesas no nariz seja justamente com os pelos, né? Filtrar, umidificar o ar, né? Então, por isso que a gente faz tanta congestão quando se fala em rinite ou na própria gripe, que tu está tentando botar eliminar aquele vírus ou aquela bactéria, né? Aquela infecção, o teu corpo tá reagindo contra aquilo também, né? E é por isso que tem secreção, que tem o ranho, que tem o catarro. O outro é o próprio vírus, né? Que quer se transmitir, e ele está no catarro. Por isso que a gente usou máscara nas pandemias, né? Então, porque ele é transmitido principalmente pelo catarro. Então, a pessoa que espirra no ambiente, tu fica lá com aquele vírus em partículas invisíveis por horas no ar, né? Então, aqueles hábitos de higiene que a gente aprendeu no Covid, o lavar as mãos, sempre que a gente mexe em alguma coisa antes de tocar no rosto, depois que sai, por exemplo, do transporte público, depois que usa uma área comum, mexe numa maçaneta, aquele hábito fica, né? A questão de proteger o rosto ao espirrar ou a tossir, evita que as partículas sejam emitidas a maior distância, né? Isso tudo são partículas invisíveis que vão se depositar nas nossas vias aéreas. E quando a gente faz a lavagem nasal, a gente tende a diminuir essa exposição. É óbvio que uma pessoa espirrou na nossa volta, a gente não vai conseguir ir lá fazer uma lavagem nasal. Então, é mais, principalmente para alérgico, e para diminuir a congestão nasal, principalmente das nossas crianças. Quando a gente fala em criança pequena, a gente não consegue nem fungar, nem assoar o nariz. Qualquer um que tem uma criança de 2 anos, 3 anos, vê que a criança consegue limpar muito pouco o nariz. E aí tem a propriedade mais mecânica de empurrar a secreção. E sugar o nariz, aquele sugadorzinho, tu injeta o sorinho ou depois do banho, tu dá aquela sugadinha? A sucção, ela vai fazer, é só o caminho que vai seguir, né? Então, depende. Depende. Por exemplo, tem crianças com bronquiolite que internam em hospital que precisam tem muita secreção sendo produzida, elas precisam aspirar mais seguido. Aspirar porque a lavagem não dá conta de tirar tudo aquilo, entende? A criança fica se afogando em secreção, então precisa de mais limpeza. Em casa, depende da criança, porque às vezes irrita muito. Tu faz um vácuo, né? Não sei se já testou aquilo ali, mas tu tá fazendo um vácuo contra o nariz, então dá uma sensação estranha. Então, entre a sensação de lavagem e a sensação de aspiração, geralmente a lavagem vai ser mais ou menos a mesma eficácia. Exceto quando a criança está muito secretiva, daí às vezes tudo é ajuda, né? Tu lava e depois aspira ainda, mas aí vai depender também da quantidade de secreção. Ficar mais aliviado. Muito bem. Tá, vamos, assim, então o que está mais aparecendo, o que aparece mais hoje no consultório Nessas semanas agora os quadros alérgicos. Alérgicos. A segunda coisa dos quadros infecciosos daí é a influenza. Tem dado bastante influenza. A influenza voltou com tudo esse ano, a influenza A. Né? Então a gente já teve agora não lembro que ano foi, acho que foi 2014.
Foi a última epidemia antes do Covid, assim, que foi grande, né? Que foi essa questão, acho que foi a gripe suína ou a aviária, não me lembro qual delas que foi, mas foi uma dessas. Que foi bem... pensando na H1N1 ainda. Que foi H1N1, foi a mesma H1N1, influenza H1N1. Então foi 2011, depois 14. Exato. Então a gente está tendo bastante casos, tá? São casos que são altamente transmissíveis. A transmissão ela também vai acontecer por aerossol, né? Então aquele espirro, aquela tosse fica no ar e a gente pega muito fácil. Até seria uma opção para diminuir as contaminações, uso de máscara, né? E aí quando é que a gente precisa pensar em usar máscara? Principalmente para quem tem algum imunossuprimido em casa. Quem é imunossuprimido em casa? O bebê recém-nascido. A pessoa que faz um tratamento para câncer, a pessoa que faz um tratamento reumatológico, que toma alguma medicação que suprime a imunidade, né? Transplantados. Então, quem tem, acho que tem o dever de cuidar, né? E aí, se proteger para não pegar a doença, serve para proteger aquela pessoa que está lá em casa. A pessoa não vai para o mercado, mas aí quem vai, toca em tudo, aí coça o rosto, né? Aí não tá de máscara, o outro espirra, e aí tu pega a doença e tu acaba levando. Isso é normal, faz parte da vida, a gente trabalha, a gente está sempre em sociedade, né? Então, acho que aí a máscara é uma boa prevenção. A lavagem de mãos, né? E aí aquela questão, evitar locais aglomerados quando se pode também, né? Então o ideal seria evitar, assim, levar a criança no supermercado. Exato. Tenho sempre um recado, assim, para a questão, principalmente dos bebês pequenos, né? Bebê pequenos até que idade? Porque eu e o Roberto temos bebês pegar, pequenos. Mas, assim, o risco de contágio é o mesmo. A questão é a gravidade da doença. Né? Então a gente pode pegar a influenza, o H1N1, pessoas diferentes pegarem a mesma doença na mesma família. A bebê fazer bronquiolite, o vô internar com uma pneumonia por influenza, a pessoa que está em idade saudável, idade maior, assim, o de 3, o de 7, o adolescente, fazerem uma gripe com bastante sintoma, dor de cabeça, mal-estar, e tem aquela pessoa, às vezes, que a gente sabe que é aquele familiar que nunca pega nada, né? Que está sempre muito bem. Não, só me deu uma corizinha, uma arranhada na garganta e eu fiquei bem em 2 dias. Então, cada um vai manifestar de uma forma, vai depender da resposta e da sensibilidade da pessoa àquele quadro. Tá, mas olha só. Eu tenho a minha neta, vou dar um exemplo caseiro, ou o Roberto, né? Roberto, a tua bebê está com 4 meses? 4 meses. 4 meses. A minha neta tem 2. Dia 14 fez 4, fechou. Ficou em casa a semana inteira, todo mundo em casa. Agora tem a festa ali na prainha. Podemos ir? Não. Então, assim, pelo menos até os 3 meses... Mesmo sendo em aberto, não é... É que a questão é o aglomerado, né? Não, nem sempre o aberto vai dar conta de dissipar aquela carga de vírus circulando no ar. Então, é uma pessoa aqui, uma outra ali, muito próximo um do outro. Então, os primeiros 3 meses, a criança tem uma imunidade que está em desenvolvimento. O primeiro mês é muito delicado, o bebê praticamente não tem imunidade nenhuma. A grande parte da imunidade que vem do leite materno. Então, se o bebê não mama, mais risco ainda é de pegar. Então, o aleitamento materno, tu consegue receber as imunidades da mãe. Então, se a mãe pegou junto a gripe, ela vai produzir imunoglobulinas, que são... é quase a vacina, que é o mesmo princípio da vacina no nosso corpo. Sabe, Fábio, que eu falei com ele antes de tu chegar aqui, que aconteceu com a gente lá. Deixa eu até botar minha câmera aqui, o pessoal não ficar achando que eu sou um fantasma aqui, né? Não, Roberto. Não, tua voz já é conhecida. Não, porque tá aparecendo só vocês dois e eu tô falando aqui. E aí o que acontece? Lá em casa, eu peguei, no caso gripe, a esposa, a irmãzinha, e a nenê não pegou. E ele me comentou que é justamente pelo uso do leite materno. O leite materno, ele traz para a criança essa imunidade, né? Que o nenê precisa. Exatamente. E também, talvez, pela vitamina D que tu prescreve, né? A vitamina D, ela não tem eficácia para prevenção de quadros virais de forma clara nos estudos. Tá? Mas modula a imunidade para melhor. Ela pode modular a imunidade, mas a gente tem essa noção do ponto de vista de entendimento de funcionamento. Ela é usada pela suplementação para necessidade de deposição de cálcio e formação de massa óssea e pela insuficiência que predomina na nossa população em geral, mas principalmente aqui nas regiões mais ao sul do país, porque a gente tem uma incidência solar a mais de 30 graus e aí
aquilo ali estimula muito menos a produção de vitamina D. Então, a mãe já tem pouca vitamina D, o bebê é menos exposto ao sol. Então, as crianças estão em alta taxa de crescimento ósseo. Então, a gente precisa da suplementação de vitamina D para isso. Mas saíram estudos bem recentes associando vitamina A, vitamina D, não viram relação com redução de episódios de infecção gripal, entendeu? De resfriado, infecção viral. Então não tem essa correlação direta nos estudos, não se demonstra. Se pensa nas propriedades, a vitamina D tem influência na imunidade, na resposta imune, na formação de resposta imune, mas não se comprova que vai servir para prevenir. Ela serve para melhora da capacidade de massa óssea, de ganho de massa óssea. Sim. Não deixar a criança entrar em insuficiência e não fazer uma boa calcificação do osso, um bom crescimento, porque daí tem o raquitismo, que é quando falta a vitamina D, a gente não quer isso, né? Que é uma coisa bem grave. Tá. Vamos lá, então. Então, por exemplo, não seria indicado levar os... Mas e a creche? A creche, aí a gente tem que pensar na demanda da família, né? Então, a gente não pode... Não, tu vai largar o teu emprego para ficar com o bebê, para não ficar com gripe. É um problema, mas quem pode, o ideal não seria frequentar tão cedo, né? Principalmente antes dos 6 meses de vida, né? Que aí é o período da amamentação exclusiva, que a gente quer aquele vínculo. A gente sabe que tem, mas não é todo mundo que leva antes dos 3 meses também, né? Geralmente a partir dos 4, né? Que é quando acabam as licenças, né? A média das licenças acabam aos 4 meses. E aí já tem bebês que acaba vão... indo eu só pra perguntei creche, isso para que a gente possa dizer para as pessoas que se estiver doente, não pode levar. Não, sim, se não está doente, isso vale para a escola também, né? O ideal seria que a criança começou com sintomas, a fase de maior transmissão é no início, às vezes antes da febre. Então não é só na febre que a gente vai deixar, mas aí vai ficar impossível, porque ele está toda semana com o nariz escorrendo. Mas a gente tem que ver se não é um quadro alérgico, né? Mas começou com quadro, senão não acaba aquele ciclo, né? Então a criança ir para a escola com febre é o mínimo que a gente poderia fazer, né? Evitar que vá com febre. Tem uma noção se está começando ou terminando, se está com febre, não pode levar para a escola. Porque daí está no pico da transmissão. Exatamente. Tu está liberando a maior quantidade de vírus, então qualquer Tu resolve um problema temporário para ti, mas cria um problema enorme para todos, né? Exato. E aí, na verdade, vira um ciclo, né? Porque daí está sempre indo com um vírus novo, com uma doença nova. Por isso que a creche dá tanta doença. A criança que entra para a escola no primeiro ano, chega a fazer às vezes 10 viroses no ano. Né? É muita taxa de transmissão. É bem maior demanda para a imunidade da criança, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E a mesma coisa valeria para aquela criança que tem, que tem 2 irmãos ou mais e alguns em idade escolar e um bebê pequeno. Teria que ter um cuidado redobrado, né? É um problema também. Aí chega aquele bebê recém-nascido em casa, mais um ano vai para a creche, aí é que acontecem as bronquiolites. Principalmente assim que acontecem as bronquiolites, né? Então a bronquiolite vem da complicação de um processo gripal. E o que é a bronquiolite? A bronquiolite é quando o vírus ele inflama o pulmão do bebê. Então ele acaba passando porque é isso de ficar que tem levado os bebês às UTIs, exatamente. Né? E a superlotação que a gente está vendo ali em Porto Alegre, que é a nossa referência, né, do estado para casos complexos, graves, mas as UTIs todas lotadas. Por quê? Porque a bronquiolite ela é um processo que muitas vezes tu não tem como interromper. O bebê precisa, com a sua imunidade, reagir contra aquela infecção. É óbvio que depois podem vir as complicações, a pneumonia vem depois, a otite vem depois, que acontece muito, a gente vê nos bebês em UTI, depois fazerem uma complicação bacteriana. Mas o que leva a UTI, em geral, são a inflamação provocada pelo vírus agindo no pulmão. O exemplo, para quem nunca conviveu com um bebê com bronquiolite, o exemplo que a gente vive todo ano na pediatria é o que se viu na pandemia de Covid. Um pulmão muito inflamado, muito reativo e que não responde às medicações da forma esperada, porque tem um processo que aquele vírus está causando no pulmão daquela pessoa. Então a gente vê que a criança faz esse processo inflamatório, só que como a criança tem uma resposta muito boa, depois mais velhinhas, né, eles acabam reagindo e melhorando. Só que às vezes até chegar no processo de melhora eles precisam de suporte. Esse suporte pode ser um catéter de oxigênio, pode ser uma máscara de oxigênio, ou pode ser ventilação, né, mecânica na UTI. Então, essa gravidade, às vezes, é com o mesmo tipo de vírus que para um bebezinho dá só o narizinho correndo, tem que ficar fazendo uma lavagem nasal, um pouquinho de febre, e para aquele bebê que fica muito ruim e vai para UTI. E isso tudo é dentro de um processo viral.
Então, vamos explicar para as pessoas assim, até quando ela pode esperar, quando levar no médico, quando que é mais sério, o que ela tem que observar na criança. Vamos por partes. Então, assim, vamos dar o exemplo do Roberto, que é tua paciente. A menina do Roberto todos os meses vai à puericultura. Puericultura é aquela consulta mensal que o pai e a mãe têm que levar no posto de saúde ou no consultório. Tem que ter alguém, pode ser um enfermeiro, até se for na unidade de saúde. O médico de saúde da família tem condições de fazer puericultura, vai pesar, vai medir, vai fazer as vacinas, vai ver como é que está o desenvolvimento da criança, e o pediatra ali para situações específicas, ou que bom quando a gente tem à disposição o pediatra para fazer puericultura. Isso é a consulta normal, de rotina. E tá, mas aí o que tem o meu bebê que eu tenho que levar? Febre seria o principal sintoma, mas bebê tem febre? Depende muito da idade da criança. Tá? Então, o bebê com febre abaixo de 1 mês de vida, ele é um bebê que a gente tem que considerar como um imunossuprimido, aquilo que a gente falou antes. Então, aquela pessoa não tem imunidade para responder a uma infecção. Então, ele pode fazer uma infecção grave, como pode fazer uma infecção leve. E a gente não tem como saber, porque a criança não vai ter resposta na hora que acontecer. Então, aí vem aquelas infecções oportunistas no bebê pequeno. Então, o bebê menos de 1 mês tem febre, emergência, não adianta. Tá? Menor de 1 mês não pode ficar fazendo febre em casa. Mas sempre que tiver febre, algum probleminha... Sempre tem algum problema. É um alerta, né? Exato, é um sinal de alarme que a gente vai mediar conforme a necessidade. Mas abaixo de 1 mês não é uma coisa que tu pode medicar e esperar. Sim. Né? Até os 2 para 3 meses a criança começa a desenvolver alguma imunidade. Então aí já começa a ficar um pouquinho diferente. Fez um pico, fez outro, depende muito do bebê. Eu considero até os 2 meses ainda muito baixa a resposta imune do bebê e tem mais risco de infecção invasiva, que a gente chama, que são as complicações já de início, assim. Começou com um quadro gripal, mas tá com o narizinho correndo, mas já tá às vezes com uma pneumonia, uma infecção urinária, precisa levar na emergência. Depois dos 3 em diante, conforme a criança vai amadurecendo, tanto ela vai crescendo como o sistema imune dela vai amadurecendo. E tu vai tendo uma maior tolerância, né? E aí vai depender também muito do bem-estar do bebê. Se o bebê está muito bem, muito animado, toma um remedinho para febre e fica bem, a gente pode observar mais até 48 horas, né? Principalmente os mais velhos, assim, a partir dos 4 meses. Certo. Tá? Nós vamos ter que fazer um intervalinho, mas a gente volta, doutor, nesse embalo. Quero muito que a gente possa falar para os pais que estão nos ouvindo qual o quadro respiratório esperado, assim, ele olhar para o tórax, para o abdômen e ver o que está mexendo, o que não está, porque aí a gente pode ensinar para eles muitas coisas. Roberto, nós voltamos já, não tarde, voltando com tua saúde, estamos falando sobre pediatria, sobre crianças, sobre gripe. Eu estou aqui com o Dr. Thomas, ele é pediatra. E estamos ao vivo pela Acústica FM e pela Sul TV, canal aberto 42. Há um oferecimento de Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. E Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Mandar um abraço para quem está aqui no Facebook. Rudinei Buenos Lacerda, Maria Helena, Vilma Mariano, Yolanda Costa, sempre ligadinha aí com a gente. A Helena também, mandando um abençoado sábado a todos. E um domingo bom, né, também, né, Helena? Para quem estiver nos ouvindo no domingo. Um abraço para o Demétrios, Benvenuto. Eita, que gosta de fazer a gente rir. Cláudia Ferreira, o Dudão lá de Cristal. Júnior Tavares, lá do Chuí. Que legal. Andressa Pacheco, saudade de quando amamentavam. O Marcelo mal ficava um dia doente. Esse é o meu. Esse é o teu? Que legal. Da saudade de amamentar. Eu vejo minha filha amamentando. É um momento muito especial para a mulher. Essa é a tua esposa, então? Um abraço, Andressa. Coisa boa. Vocês têm um bebê? Um guri já, né? Um gurizão 3 já. anos. Tá grandinho. Muito bem. Bom, então nós estávamos falando quando que a família tem que ficar atenta, até quando dá para esperar, porque às vezes, eu sou uma enfermeira, eu trabalhei várias vezes em pronto atendimento fazendo triagem. Eu sempre entendi
que era como era melhor as famílias se anteciparem. Mas a gente sabe que nem todos os colegas recebem assim. Então, tu tá aqui de novo, mas não deu tempo do antibiótico fazer efeito, por que tu voltou? Mas é melhor isso do que demorar, né, doutor? O que é importante, assim, observar? Pois é, então, da febre é aquilo que a gente estava conversando. Se a febre começa a ser persistente, insistente, muito... No início dos quadros virais também é comum ser insistente, mas para quem está em casa não tem como ficar identificando, né, se é um padrão insistente, febre, uma criança que passou a febre e segue muito caidinha. Isso. São sinais de que a coisa não está como deveria. Como deveria é o quê? Aquele bebê que faz uma febre, mas aí toma um remedinho e fica melhor. Essa fica coisa animadinho. do caidinha para a criança é muito importante, é muito né? importante, Isso que eu queria chamar a atenção. gente não tem, eles não referem muito bem, mas a criança é muito rápida, as pioras e as melhoras. Assim como melhora rápido, piora rápido. De então tanto falar em gripe, me deu até vontade de tossir aqui. É que nem quando tá falando de piolho, dá vontade de coçar a cabeça. Dá vontade de coçar a cabeça. Assim, doutor, acho que é importante. A febre, ela derruba qualquer pessoa, idoso e criança mais ainda. Então, sempre o meu professor de pediatria dizia assim, está passando pelos leitos e tem uma criança quietinha no leito, assim, muito quietinha, pode botar termômetro que está com febre. Né? Mas passou a febre, tem que melhorar. Em geral, eles melhoram. Somente quando a coisa está sob controle, né? É que a infecção viral é o nosso corpo que reage, por isso que eu falei tanto em imunidade, porque é o nosso corpo que vai fazer o trabalho, né? Claro, na influenza agora a gente tem o oseltamivir, mas igual ele não dá conta sozinho, ele dá uma encurtada no tempo e na gravidade. Mas, né, é sempre o corpo que é o ponto-chave, né? Acho que tu falou uma coisa que eu queria perguntar. Esse medicamento que o doutor falou, com o nome comprido, começa com o difícil. Oseltamivir. É o Tamiflu. Né? E que, na verdade, ele está à disposição no Sistema Único de Saúde e o nome comercial dele é um nome um pouco diferente. Mas nós conhecemos como Tamiflu. Ele pode ser usado em criança a partir de que idade? Inclusive bebês, né? Ele tem dose prescrita de... a gente vai usar a indicação dele, tem alguns casos específicos, né? Mas... tem recomendação americana, recomendação do Ministério da Saúde. Eles não atualizaram a recomendação, pelo que eu procurei a última vez agora, esse mês. Eles não tinham feito uma para esse ano, que está tendo de novo muitos casos. Então, a recomendação fica principalmente para crianças que tenham risco, para pessoas que tenham risco de internação, né? Para pessoas com imunidade limitada. Para crianças até 5 anos tem mais risco de fazer infecção mais grave, então pode ser indicado para até 5 anos. Melhor? Ele tem melhor eficácia quando tu usa até 48 horas do início dos sintomas. Por quê, O que dificulta pelo tempo porque o efeito dele é encurtar tempo de doença. Ele encurta o ciclo viral. Então a gente quer que ele seja iniciado antes para tu não ter aquela carga viral muito alta lá na frente, né? Mas se tu iniciar em outro momento, tu também pode reduzir e ter efeito, né? Então, para quem é grupo de risco, se inicia a qualquer momento, se possível, né? Ele não é assim, mesmo nos casos graves, ele não é assim o que vai resolver o problema, mas ele ajuda, né? É uma ajuda. Então, por isso que o governo manteve, né, à disposição pelo SUS. Porque é um medicamento caro, quem teve que comprar ao longo do ano é um medicamento que não é barato. Então, pensando em populacional também, tem que ser uma coisa que vale a pena, né? Sim. E mesmo para os vacinados, tá? Então, a indicação, ela segue para quem é vacinado. Mas a vacina é a principal prevenção e ela melhora muito a resposta imune. Né? Então, para quadros virais, principalmente, vacina é sempre a principal forma de prevenção, seja sarampo, seja rubéola, seja cachumba e a influenza, né? Sim. Tá, então vamos voltar ali na questão dos sintomas. Padrão respiratório, como é que está a respiração? Eu acho que no inverno é o principal sintoma, que eu mais me preocupo, porque a febre vai ir e vir. Então, às vezes a gente se confunde. Então, se a gente ficar indo para cada febre que tem, né, a gente vai muitas vezes. Mas a falta de ar, ele é um sintoma que ele é muito negligenciado, né, porque ele é difícil de ver. Ele parece tão silencioso, às vezes a criança está ali dando risada, faceirinha, mas tu vai ver a respiração e ela tá ali já no limite, usando a sua respiração. Então, ela está precisando fazer força para entrar mais ar, para conseguir manter o oxigênio no sangue no nível que precisa. É isso que significa fazer falta de ar. A gente precisa oxigenar o corpo. Então, quando a gente não consegue trocar bem, quando o pulmão está inflamadinho, que é a bronquiolite em geral, a gente vai ter dificuldade de trocar esse oxigênio. E aí o corpo precisa ou aumentar a quantidade de
fluxo de ar, aumentar a troca, que é a respiração mais rápida ou mais forte, ou a gente vai aumentar a oxigenação, que daí é quando a gente bota o suporte de oxigênio, seja o cateterzinho no nariz, que é quando a criança tem que internar. Então, quando a criança está usando muito a respiração, um pouquinho dá para tolerar, mas aí não é para a família decidir isso. Quem vai decidir é o profissional de saúde que vai estar atendendo a criança. Se dá para tolerar ou não aquele padrão de esforço, né? Porque o esforço é o que vai ajudar a criança a ficar estável até o quadro resolver. Então, quando a gente não tem como botar oxigênio em casa, por exemplo, né, porque daí não é seguro, a gente vai, a criança vai dar essa conta ali, né? Primeiro, um dos primeiros fatores é a respiração mais rápida, para aumentar a troca, fazer mais rápido, né, a respiração, e depois tu começa a puxar com mais força para encher melhor o pulmão. Mas aí, geralmente, às vezes tem alguma outra coisa que está prejudicando a entrada de ar. Então, que daí pode ser uma asma, a própria bronquiolite, fecha um pouquinho, ou restringe a saída. Na caso da asma, ela restringe também a saída, né? Então, aí tu começa a ver aquela respiração. E aí, o principal sinal é o puxar embaixo das costelinhas, que começa devagarinho e vai ficando mais profundo, até que depois a criança acabam entrando para dentro. Vamos explicar para as pessoas como é que é a respiração do bebê, que ela nem sempre é torácica. Isso né? é uma coisa que vocês vão ver bastante no bebê. Se vocês observarem um bebê pequeno dormindo, vocês vão ver essa oscilação de respiração quase sempre. Exceto quando está o sono muito profundo. A respiração do bebê, ela faz ciclos geralmente rapidinho, então aí ela dá uma paradinha, mas não é uma apneia, é uma paradinha curta, e depois volta a compensar, ou uma puxada funda. Então, geralmente, essa oscilação é normal no ciclo do bebê. E aí, se tu for contar ao longo de 1 minuto, tu vai ver que vai dar uma frequência dentro do aceitável para o bebê, de até 60 movimentos, né? E os bebês pequenos também podem ter sonos, assim, mais sensíveis. Acordar, gemer, dar uma mexidinha. Resmungo, gemidinha, assim. A gemência, ela é preocupante quando ela tá ali continuamente, né? Aquele bebezinho que... o tempo associada à falta de ar. Principalmente. Daí, o sinal de gemência, ele geralmente é um sinal de muito mal-estar, então ele sempre vai ser considerado um fator de risco no bebê, quando é aquela gemência persistente, né? E o que é a tiragem, doutor? Estou preocupada com o horário. É essa questão da barriguinha afundar, é a famosa tiragem. Ela pode acontecer embaixo das costelinhas, no pescocinho, e o batimento de asa nasal. Mas, se a gente não limpa bem o nariz da criança, e a criança está com o nariz obstruído, tu vai ver batimento de asa nasal e tiragem furcular, às vezes, pela obstrução alta. Então, principal sintoma para cuidar em casa quando tem uma criança com muita tosse, com um quadro gripal, um quadro viral, é o afundado das costelinhas, porque esse sim é relacionado diretamente com o pulmão. Essa é o que se chama normalmente de tiragem, que às vezes, ele está com tiragem. O que é isso? O que eu vou... então é quando... Porque o bebê, o bem pequenininho, ele não respira pelo tórax, né, doutor? O tipo de musculatura que tu tá usando. A gente também a gente respira muito pouco, assim, às vezes, né? A gente não respira fundo o dia todo, tanto que é para relaxar a gente respira fundo, né? Dá aquela suspirada. Mas ali a gente tá usando um pouquinho do abdômen para ajudar o tórax a expandir melhor. Por isso que afunda na costelinha. Acaba afundando na parte de baixo. Então, isso é uma coisa importante. Também tem que olhar o lábio, as unhas, né? Sim, coloração arroxeada é sempre preocupante. Mas estava com febre e ficou arroxadinho. Na dúvida, não se estressem. Acho que aí é importante a avaliação antes de qualquer coisa. Isso aí. Ficar roxinho não é para ser normal, né? É óbvio que às vezes a família se confunde. Na verdade, não era roxinho, era só aquele vermelho forte. Mas aí deixa para quem é da saúde decidir se era ou não era, né? A gente vai, conversa e avalia direcionado. Mas ficar com o lábio roxo num período de falta de ar ou de tosse é sempre sinal de que a coisa desandou muito. Então a gente já está aí numa fase bem mais urgente, né? Daí sim, um bebezinho que está com falta de ar e fica roxinho, né? A gente está aí já no limite do cansaço, já está baixando. Porque o bebê mantém a saturação ótima até o limite. E aí, quando desanda, desanda. Então, não é bom ficar esperando com a falta de ar, é sempre perigoso. Isso é muito importante. O que o doutor está nos dizendo aqui? Mas eu acho que a gente podia dizer para a criança, e acho que vão aproveitar e vão falar do idoso também. É por isso que as pontas são tão importantes. Ele está indo bem e não é como o adulto que foi piorando. Vai indo e, puf, piora.
Então tem que ficar atento. Porque dava para ver, mas era, né, muito discreto, era aquela coisa da respiração mais cansada, né? Então, quando eles estão com a respiração cansada, a gente fica muito mais atento. Mas o meu nenê não quis mamar hoje. É outro sinal de preocupação, né? O bebê, principalmente o bebê amamentado, né? Que é muito mais fácil de controlar. Porque a comida, eu gosto de frisar bastante. Depois que a criança come, até a gente sabe, se a gente tá doente, fica embrulho no estômago, não tá com vontade. Nosso corpo acumula gordura para isso, né? Por isso que a gente tem essa dificuldade com o peso, porque nosso corpo foi feito para reservar energia em forma de gordura. Então, ficar sem comer, tu vê aquelas pessoas fazendo greve de fome, a gente fica, às vezes, semanas sem comer nada, não precisa de caloria, a gente vai dar conta, o corpo vai se consumir, mas vai dar conta. Então, no adoecimento é muito comum a falta de apetite. Mas no bebezinho pequeno, deixar de mamar, não, entende? Então, um bebê muito pequeno, até os 6 meses, assim, principalmente, que eles mamam exclusivo, já é um sinal que pode estar sinalizando por uma dificuldade. Pode, às vezes, ser só o nariz que está sujinho, mas pode, muitas vezes, ser já pela falta de ar, tá tão difícil que ela escolhe não mamar, porque o bebê tira tanto o alimento quanto a água que ele precisa do mamar. Então aí a gente se preocupa, porque sem água a gente não sobrevive muito. A gente precisa estar hidratado minimamente. E aí a gente volta à primeira coisa que nós falamos, que é uma novidade, especialmente os pais que não tiveram lavagem nasal sendo realizada, os avós que não faziam lavagem nasal. A gente sempre pensa, mas como que tu vai injetar líquido no nariz e aí vai afogar a criança? E acho que isso também a gente pode relembrar as pessoas, que foi outra participação, porque a gente tinha essa pergunta muito forte, né? Porque há uma resistência, né? Mas depois que começa a fazer... O principal sinal é para retirar aquela secreção excessiva, porque aquilo ali é o que gera a complicação, né? A secreção ela é nutritiva para as bactérias que moram no nosso nariz. Então, se a gente não der uma limpada, o dispositivo vai ficar a critério e dar conforto, mas hoje tem tanta opção disponível para fazer a higiene do nariz, que até é difícil de tu dizer assim, não, mas eu tenho medo que vá pro ouvido. Mas se tu usar um jato contínuo, não tem pressão para ir pro ouvido, não tem pressão para ir para lugar nenhum. Então tu pode botar um jato contínuo que seja, já vai estar ajudando aquela narina. Explicar o que é o jato contínuo. O jato contínuo vocês já devem ter visto aquele aerossol que tem os borrifadores também, que tu aperta o sorinho. Pro bebezinho pequeno tem o conta-gota, né? Então limpeza nasal não se resume só ao soro com seringa no nariz, né? Mas ela deve ser feita com baixa pressão, né? Então não é para botar força na hora de fazer, não é para ficar empurrando com força, é com jeito, com cuidado. Então, se vai usar a seringa, controla no dedo, não bota pressão, empurra direitinho, veda bem, usa uma seringa adequada e bota com cuidado, assim, sem botar pressão forte, sem empurrar muito forte. Vai também empurrar a secreção, vai fluidificar aquela secreção. Mas se tá com medo, pelo menos que fluidifique a secreção. Mas não precisa ter medo, porque é um procedimento bem tranquilo, né? E tu vai estar tirando, hidratando aquela narina, né? Tá deixando melhor. Claro, cuida para não machucar o narizinho. Se sangrou o narizinho quando fez, dá uma cuidadinha, porque às vezes machucou na pontinha. Tem várias coisinhas que podem deixar às vezes mais preocupado, mas geralmente são coisas muito, muito tranquilas, assim. Vou mandar um abraço aqui para o Sandro, que está nos ouvindo, está nos vendo, nosso TV mandou até foto. Abração, Sandro. Jane Becker, Sueli Bernarda. Sueli é de São Domingos do Sul, gente, lá da Serra, olha que legal. E o José Suceano. Olha só, muito bem. Tem uma pergunta aqui, doutor, a respeito de antitérmico. Qual usar? É por quilo? É por gota? Paracetamol? O que é a sua experiência disso? Perfil de antitérmico, a gente tem três medicações que são mais comuns, né? O paracetamol, dipirona e o ibuprofeno. De perfil de segurança, o que é mais amplamente tolerado é o paracetamol disparado. Então, o ibuprofeno, ele tem que lembrar que ele é um anti-inflamatório. Então, ele é um primo do Cataflan, do AS, me diz algum outro aí, piroxicane, mesolida. Então, a gente sabe daquele mal que faz pra gente, que a gente como adulto sempre controla. Não, vou tomar anti-inflamatório, porque vai fazer mal pro estômago, porque sobrecarrega o rim, porque é tóxico, né? Ele é nefrotóxico, então faz muito mal pro rim. Então, não gosto que seja a primeira escolha.
A não ser que tu tenha alergia aos outros dois, né? Aí, mas é mais... E pro bebê muito pequenininho é paracetamol. Então, até os 3 meses, principalmente, né? Que daí não dá pra usar nem a dipirona. Depois dos 6, daí os outros 2 são mais seguros. E sempre dependendo do peso. E é por isso que tu tem que saber qual aí depende é o da peso apresentação. da tua criança. É, tem que saber o peso. E aí vem as consultas de rotina para isso também, para te ter uma ideia de peso. E a questão de tipo e apresentação. A gente tem que ter cuidado porque hoje os laboratórios eles fizeram um número infinito de apresentações. Então tem o que é 32 miligramas, que é o paracetamol criança, tem o paracetamol bebê, tem o paracetamol gotas, aí tem o outro paracetamol gotas que tem uma concentração um pouquinho diferente. Na dúvida, dá uma olhadinha na bula, porque eles fizeram essas adaptações, mas eles têm uma liberação de botar uma dose sugerida por peso dentro da faixa de funcionamento. Então consultem a bula. A medicação vem com bula justamente para a informação estar ao acesso. Entende? Então, por isso que a medicação nunca é vendida sem bula. E outra coisa, pessoal, cuidado com as seringas, porque essa coisa que está na bula, ela também pode estar na seringa, mas aí tu tem que usar a seringa certa do medicamento. Tá, que vem junto com aquela marca, porque às vezes muda o tamanho da seringa, a viscosidade do líquido, a concentração. Isso aí, tem que tomar cuidado. E uma outra coisa, paracetamol que beleza, paracetamol é a primeira escolha de bebê, mas paracetamol demais também não pode, né? Não, doutor? ele tem uma dose limite, ele tem toxicidade do fígado, se tu usa demais, é uma toxicidade bem grave, e a gente não quer sobrecarregar a criança. Então, o remédio é sempre quando tem necessidade. Então, nem todo choro, principalmente para o bebê pequeno, eu sempre digo, nem todo choro é dor. O choro pode ser frio, pode ser calor, pode ser desconforto, pode ser aperto. Às vezes até colo demais, eu tenho bebê que reclama, que não quer ficar no colo, tu larga ele quietinho e aí ele para de chorar, fica tranquilo ali olhando para cima, aquele bebezinho que chora muito no colo, o pai e a mãe largam e aí ele fica tranquilo. Mas normalmente é o contrário, né, Roberto? Geralmente é o contrário, mas até isso às vezes é demais. Sim, então, para tu ver que nem tudo é dor. Então Calor. não usa a primeira opção. Dá uma revisada. Agora sim, tá com febre, tá mal-estar. E até a medicação da febre, um pouco de febre, principalmente para as crianças maiores, não vai causar um dano para a criança. A febre, ela tem uma propriedade que é importante para o corpo, que é acelerar o metabolismo. É óbvio que se ela passa muito alta, ela desorganiza as coisas e aí bagunça tudo. Mas uma febrezinha baixa, a gente não tem que estar lá medicando com muita pressa, porque ela tem um motivo. E o remédio se usa nas quadros febris, independente do grau, principalmente pelo desconforto da criança. Então, porque é daquilo que vocês sabem, dor no corpo, dor nas pernas, aquele peso, aquele desconforto, isso aí a gente quer tirar, a gente quer deixar a criança bem e animada. Então é isso que a gente pensa também na hora de medicar. De quanto que tem que dar? O que é febre? Desconforto, tá? O principal sintoma é desconforto. Eles estão discutindo para baixar para 37,5 já ser alerta de febre. Por quê? Porque se o corpo já chegou no 37,5, alguma coisa está acontecendo ali que está fora do normal. A margem é 37,8, né? Aí depende também da forma de medida, mas a nossa principal é a axilar ainda, então aí na temperatura axilar tem 7,8, mas principalmente acima dos 38 tu já tem um quadro bem instalado de febre. Mas 37,5 tu já pode saber que provavelmente está subindo. Sim, ou está com um processo infeccioso ali já, né? E eu sempre digo, tenham um termômetro, não fiquem no achômetro. Será que baixou? Eu vou dar de novo. Vamos falar qual é o intervalo de poder repetir. Tá. O paracetamol ele deve ser usado a cada 6 horas, mas em bula ele pode ser repetido a partir de 4 horas. Tá? Então, o ideal é que se for usar de 4 em 4 horas, sejam 5 doses no dia. Tá? E a dose vai depender do tipo de apresentação. Então, se tu tá usando a seringuinha, só cuida que um lado é peso e outro é ml, e aí tu vai ver o que tu tá dando. Se tá usando pelo peso, tu tem que estar na do peso. Tem que ler. Não adianta não ler o que tá escrito na seringa. Tem que saber o que tu tá dando. É isso aí. E olhar a bula, que ela vai ser uma boa referência. Se tu tem dúvida, pede para uma outra pessoa te ajudar. Mas o nenê botou fora. E agora? Repito, o que eu faço, né? É bom sempre ter alguém para ajudar quando a criança é pequena. E às vezes até grande, né? Até porque ela bota fora. Vezes, não gosta. É isso aí. Mas então, a gente tem que encerrar o programa, porque ainda tem a gaúcha, né? Tem alguma pergunta aí, Roberto? Só mandar um recado aqui do nosso ouvinte, eu até tinha te mandado aí. A Marilene, lá da Bandeirinha, mandou um abraço pra ti, diz que tá na escuta, adora ouvir o teu programa. Que a filha dela tem 9 anos e quando dá uma febre ela sempre vai pro hospital, leva, né, a menina pro hospital, que quando nasceu pegou H1N1.
E na época quem atendeu foi o doutor Renato e não... Renato e o doutor Nilo. Doutor Nilo, isso mesmo, que salvaram ela, né? E agradece muito por eles aí da época. E que quando nasceu, então, pegou H1N1, mandou um abraço e disse que hoje ela já tem 9 anos. Que legal. Marilene da Bandeirinha. Isso aí. Recebi o aqui. Rildo te mandou um abraço, Campes também. A Sandra aqui, ó, minha esposa te mandou aqui, disse que tá na escuta, mandou um abraço para ti, né? Ela e as gurias lá, Lavínia e a Helena. Que legal. Mandar um abração para a tia Súvia, o pessoal tá no hospital, ela fraturou o fêmur, querida, e tá nos ouvindo. Zé Pires, que é motorista lá de Cristal, e a Sandra, filha, que é conselheira tutelar. O pessoal tá nos ouvindo também. Mandar um abraço pro Jair também, é lá da minha terra, né? O povo escuta, lá de Cristal. Um abração para todos. Muito bem, nós vamos encerrando então, doutor. É uma beleza poder conversar contigo, muito tranquilo, bem bacana. Eu gostaria que tu deixasse teu contato do consultório, onde é que tu atende, onde é que tu atende a neném do Roberto. Perfeito, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É sempre importante a gente trabalhar com abrangência de pessoas, porque a informação tem que estar para todo mundo, né? A informação tem que estar livre o acesso, a gente tem que saber. Hoje em dia, com a internet, com acesso a mídias, a gente tem que saber, né? Então, o feio é não querer procurar, né? Eu atendo na Casa Mirim, tá? Atualmente atendo na Casa Mirim, é o meu consultório privado, e atendo também no SUS, os pacientes por referência via UBS, tá? Então, tem que primeiro, bem o caminho que eu fiz. Clínico. Fala com o teu agente de saúde, ele vai marcar no posto de saúde com a enfermeira ou com o médico, e aí eles vão encaminhar o pediatra. Isso, porque a gente está hoje tendo que trabalhar como referência pela demanda alta, né? Infelizmente, a gente não tem profissional suficiente para dar atenção para todas as crianças. Mas o médico de saúde da família generalista tá treinado vai fazer. Conseguir. Exato. Isso, então, é para acessar, sim. E não é porque estou na presença dele, mas eu disse para ele, repito aqui para os ouvintes ouvirem, tá? Um baita profissional, muito gente boa, médico, Dr. Thomas. Obrigado. Não tem demora na consulta, o Roberto disse aqui. Doutor, onde é a Casa Mirim? Eu não sei. Não Casa sou Mirim é ali perto do Forte Zeca Neto. Eu me esqueci. É bem pertinho do Forte Zeca Neto, mas tem a Casa Mirim Camaquã, que tem o Instagram. Tá, da Casa Mirim, e o meu nome também tá no Google ali. Tem algum telefone, não sabe? De cabeça não sei, mas eu posso... Roberto, descobre aí, Roberto. Telefone de quem? Será que dá tempo? Telefone lá da Casa Mirim. Da Casa Mirim? Vamos ver aqui no Google. Já vou pegar aqui para vocês. 14 horas. Vamos levar uma puxada do chefe por causa da gaúcha. Eu não decorei ainda. 051 21 70 0062. Show. 2170-0062. Lá nós vamos encontrar, então, o Dr. Thomas. Nós vamos nos despedindo com toda a pressa, desejando para todos um ótimo domingo.